Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Lembrou já, né? Essa é tinhosa. É uma área de 160 hectares. Então está aqui representada por esse retângulo, 160 hectares. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com maior produtividade. Essa primeira área aqui tem 40 hectares, vamos chamar de área 1, 40 hectares, com maior produtividade. E a outra de 120 hectares, vamos chamar essa aqui de área 2, 120 hectares, com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Olha que sacanagem isso aqui. Vamos fazer assim. Vamos chamar de D de produtividade. Sabe por quê? Porque é sacanagem. Produtividade é produção dividido por área cultivada. Então vocês escreveriam assim, né? P igual a P sobre A. E não adianta usar as duas primeiras letras para dizer assim, PR igual a PR sobre A, ou PD igual a PD sobre A. É confuso. Na mesma equação matemática vocês vão ter produtividade e produção. Então vamos deixar isso bem claro. Eu vou chamar D de produtividade, assim. E aí eu vou poder usar aqui P de produção e em seguida eu vou usar A de área. Beleza. Só para poder estabelecer com vocês aqui, para começo de conversa, que produtividade é igual a produção dividido por área. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Essa área de 40 hectares que eu chamei de área 1 tem produtividade igual a 2,5 vezes a produtividade da outra área. Em outras palavras, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que D1, a produtividade da área 1, é igual a 2,5 vezes D2. Isso aqui é tudo informação que eu estou extraindo do enunciado. Produtividade da área 1 é igual a 2,5 vezes a produtividade da área 2. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%. Aumento da produção de 15%. Vou deixar aqui de cantinho essas informações que são úteis. Aumentando o tamanho da sua propriedade. Então vou comprar mais terra para produzir mais e aumentar a minha produção. Para tanto, pretende comprar uma parte da fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares das suas terras. Vou comprar propriedade vizinha com produtividade, isso é importante, por isso que eu estou escrevendo por extenso, com produtividade D2. Isso é importante também. Vocês vão entender em seguida por quê. Qual é a área mínima em hectare que esse produtor precisará comprar? Quando eu olhei para essa questão, eu pensei, simples. Questão de proporção, bem fácil, bem suave. Não é bem assim. Observa comigo. No momento que eu afirmo que produtividade é produção dividido por área, eu posso alternativamente dizer que produção é igual a produtividade vezes área. Eu só estou passando essa área multiplicando para o lado esquerdo dessa igualdade. E estou escrevendo, então, que produção é igual a produtividade vezes a área cultivada. Quando eu olho para o meu terreno hoje, eu como produtor, eu enxergo a produção total de grãos da minha propriedade. A produção total de grãos da minha propriedade vai ser dada pela produção da área 1 com produtividade maior, mais a produção da área 2 com produtividade menor. Cada uma dessas áreas é conhecida. E cada uma das produtividades, embora não seja conhecida, está relacionada com a outra por intermédio dessa segunda ligação, desse segundo vínculo, que estabeleceu que a produtividade da primeira região é igual a 2,5 vezes a produtividade da segunda. Por isso que a primeira produtividade é maior que a segunda. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa questão é transformar essa expressão da produção total, P de produção, tá? Da produção total, em uma expressão que depende de produtividade e de área. Em outras palavras, a minha produção P1 vai ser dada pelo produto da minha produtividade D1 pela minha área A1. Se P igual a D vezes A, se produção é igual a produtividade vezes área, então a produção da minha primeira área vai ser igual à produtividade da minha primeira área vezes a minha primeira área. Da mesma forma, esse P2 aqui pode ser expresso como produtividade 2 vezes área 2. Congela a imagem agora e pensa em quem você conhece daqui.
Estou calculando a minha produção total. A produtividade 1 é igual a 2,5 vezes a minha produtividade 2. E, portanto, essa produtividade 1 aqui pode ser substituída sem prejuízo por 2,5 D2. Vocês devem estar pensando assim, eu jamais chegaria nisso conscientemente. Eu digo, é verdade, eu também não cheguei. Por incrível que pareça, eu fui tateando no escuro até tentar chegar a alguma conclusão a respeito dessa questão. E eu não tenho nenhum problema em assumir isso para vocês. Mas vocês vão perceber. Quando a gente escolhe esse caminho, e claro, tem que contar talvez com alguma aleatoriedade para a gente poder encontrar esse caminho, mas isso é do jogo, é do Enem, a gente acaba esbarrando numa conclusão importante cedo ou tarde. A minha área 1 é igual a 40, já vou substituir aqui. A minha produtividade 2 eu não sei qual é, vou deixar indicada, até porque a produtividade 1 já foi expressa em função dela. Mas a área 2 eu sei quanto vale, a área 2 é igual a 120. Vocês observem comigo nesse momento que a minha produção total, isso aqui é produção total de grãos, nesse momento pode ser expressa por 40 vezes 2,5. Observa, vou multiplicar. 40 vezes 2 dá 80, 40 vezes meio dá 20, certo? 40 vezes 2,5 dá 80 mais 20, 100. E, portanto, aqui eu tenho que a minha produção total vai ser igual a 100 vezes D2. E aqui na direita eu vou ter 120 vezes D2, escrevendo isso aqui de maneira mais elegante com o coeficiente antes. O que me autoriza a dizer para vocês que a minha produção total de grãos, na propriedade atual, é igual a 220 vezes D2. Sabe o que essa conclusão sugere? Essa conclusão, gente, ela sugere uma simulação. Porque no momento em que vocês chegam junto comigo a essa conclusão, eu peço que vocês observem que nós estamos diante de uma expressão matemática equivalente a P igual a A vezes D. Observa bem, por mais que eu tenha invertido o D2 com o 220, o que nós temos aqui é P igual a A vezes D. E por que eu digo que nós estamos diante de uma simulação? Porque no momento em que nós substituímos D1 por 2,5 D2 e passamos a trabalhar exclusivamente com a produtividade 2, a produtividade correspondente aos 120 hectares menos produtivos da minha propriedade, esse resultado aqui pode ser interpretado como: de que tamanho seria a minha propriedade se a produtividade fosse toda ela D2. Em outras palavras, se a minha propriedade não estivesse segmentada em uma área mais produtiva e outra menos produtiva, se toda a minha propriedade tivesse a mesma produtividade D2 correspondente à minha área menos produtiva, então a área da minha propriedade teria que ser de 220 hectares para que a minha produção total continuasse a mesma. Dá para entender? E por que eu estou fazendo essa simulação? Por que eu estou especulando isso com vocês agora? Porque eu quero 15% de aumento na produção, comprando uma propriedade vizinha cuja produtividade também é igual a D2. E no momento em que eu observo que a minha produção total é igual a 220 vezes a minha produtividade D2, eu posso partir da especulação de que eu estou diante de uma simulação de propriedade cuja área seria de 220 hectares, caso a sua produtividade fosse toda ela igual a D2. E posso perguntar para essa propriedade falsa, por assim dizer, o quanto essa área deveria aumentar para que a minha produção sofresse um aumento de 15%. Observem que produção está do lado esquerdo e área está do lado direito. Isso significa que tudo que acontecer com a área acontece com a produção na mesma proporção. E, consequentemente, área e produção variam em proporção direta, uma vez preservada a minha produtividade. E, consequentemente, nesse momento, o meu problema se transforma, finalmente, em um problema simples de regra de 3, em um problema simples de proporção direta, em que eu tenho área versus percentual. Com a área de 220 hectares hoje, eu consigo produzir 100% da minha produção. O que eu quero é promover um aumento de 15% na minha produção, 15%. Qual deve ser a variação na minha área? Quanto deve valer o meu ΔA? E nesse momento, por regra de 3 simples direta, a gente mata a charada e chega à conclusão de que esse ΔA tem que valer 15 vezes 220 dividido por 100. Eu vou matar um zero em cima e outro embaixo.
Eu vou fazer 22 vezes 15, que dá 330, e vou chegar à conclusão de que o meu ΔA é igual a 330 sobre 10. O zero de cima vai matar o zero de baixo, e vocês vão chegar comigo à conclusão de que essa propriedade precisa ganhar 33 hectares com produtividade D2 para que a sua produção aumente os 15% exigidos pelo enunciado. E a resposta 33 é a resposta que vocês encontram na alternativa B, Brasil.